Eu quero pregar. Tem alguém animado para essa noite? Diga amém. Eu perguntei se alguém animado aqui ainda essa noite. Diga amém. Pode trazer minha Bíblia, por favor. Só a Bíblia, não precisa nem trazer esse negócio. Obrigado. Abra comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 14. Você já adorou, você já louvou, e eu preciso liberar uma palavra sobre o seu coração. Mateus capítulo 14, versículo 13. Não sei qual é a minha versão aí, tá? A Bíblia diz assim: ao saber que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Vou ler no talão de leite. Pode ser NVT, tá, linda, por favor. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado, já está ficando tarde. Mande as multidões embora, para que a gente possa ir aos povoados e comprar comida. Fala para quem está perto de você: sempre tem um crente doido para acabar o culto, para comer no picadinho. Jesus disse: não há necessidade, providenciem vocês mesmos alimento para eles. Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Travou? Não? Tragam para cá, disse ele. Em seguida mandou o povo sentar-se na onde? Diga bem forte essa palavra. Na onde? Guarda isso, diga mais uma vez: na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para os céus e abençoou. Então partiu os pães em pedaços e entregou aos seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de quantos homens, igreja? Sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem ao outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Olhe para quem está perto de você, e eu quero falar o tema da mensagem de hoje. Fala assim para essa pessoa: compartilhe com Jesus. Não, eu não acredito em você. Diga: compartilhe com Jesus. Compartilhe com Jesus. Sabe o que eu acho interessante dessa mensagem? Essa mensagem é para alguém aqui essa noite. É que a gente vai para encontro com Jesus, mas não vai preparado. Presta atenção, irmão. O que a pastora Raíssa disse aqui é uma verdade. Você precisa entender que Deus tem para nós uma vida em abundância. É uma vida plena em todos os sentidos da nossa vida. Por quanto tempo a gente acreditou no evangelho que quanto mais pobre, mais humilde? Quem é dessa fase? Pessoa pobre, essa pessoa é humilde. Para com isso, pobreza não tem nada a ver com humildade. E a gente acha que o melhor não é pra gente, é pros outros. Então a gente come colchão duro e os outros comem picanha. Está amarrado no nome de Jesus, amém? Amém ou não amém? Coloca na mão do seu irmão e fala assim: eu profetizo sobre você. Pudim na geladeira, sorvete, churrasco todo dia, aleluia. O tempo do pão com fígado já era, irmão. É o tempo novo de Deus para a sua vida, aleluia. Atenção, Jesus não está preocupado apenas aqui em satisfazer o seu espírito. Deus não está preocupado em apenas satisfazer o seu espírito. Ele está preocupado também com a sua fome natural. E sim, Deus está preocupado sim com os seus relacionamentos. Ele está preocupado sim com as suas contas no banco. Ele está preocupado com tudo. A questão é: como é que você está indo para Jesus? Porque tem gente que chega para Jesus despreparado. No meio de 5.000 pessoas, só uma tinha pão? Sério que só uma pessoa tinha 5 pães e 2 peixinhos? E eu fico olhando para aquela pessoa, devia ser um baixista. Não é não?
Qual é o som do baixista de Deus? É que você não está vendo até a corda do baixo é preta. Aleluia, esse é da Igreja Vitória mesmo. Esse é o som do baixista de Deus. Alguém diga amém. Porque aquele menino não é igual a você, irmão. Fala pro seu irmão assim, você é aquela pessoa. Quando vê alguém chegando, come tudo para não dividir. A gente é criado com essa história, é verdade ou não é? Come que o seu primo está chegando, come tudo, vai. A gente vai comendo tudo porque não pode, o vizinho vai ver, vai acabar. Agora, esse jovem, ele conheceu, sabe o que, Reginaldo? O que a Bíblia diz lá assim, ó: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha no nosso seu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso. Me ajuda a pregar essa noite, toca o nome de alguém e fala assim: se você não divide o Pai, você não vai dividir o pão. Tudo que Deus te entregar não é para você. Você precisa entender o seguinte, irmão: o pouco que Deus está colocando na sua mão, se ficar na sua mão, é pouco mesmo, vai acabar, você vai comer sozinho. Agora, se você entender que tudo que Deus está entregando na sua mão, mesmo que seja pouco, se você compartilhar com Jesus, nas mãos dele, seu propósito inteiro vai alcançar muitas pessoas. Pastor, tudo que eu tenho hoje realmente é 5 pães e 2 peixes. Eu tenho 5 pães de relacionamento no meu coração, eu tenho 5 pães de coragem para entrar no relacionamento, porque mulher nenhuma presta, homem nenhum presta. Está amarrado em nome de Jesus. Onde estão os solteiros dessa igreja? Levante bem alto a sua mão, é sua hora de brilhar. Quem sabe é hoje, aleluia. Você que é solteiro, já olha bem, fica com a mão levantada, fica com a mão erguida. Por isso você está solteiro ainda, está assim, levanta a mão. O que você tem na sua mão parece pouco aos seus olhos. Compartilha com Jesus. Compartilha com Jesus. Jesus é essa pessoa que está pronto para fazer um milagre. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que a mão de Jesus está encolhida. A gente pensa que Deus não pode fazer uma situação na nossa vida. Então a gente limita o poder de Deus. Olha ao redor onde você está, meu irmão. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Eu acho muito legal o que a Rai contou da minha mãe, porque eu cresci a minha vida inteira. O almoço da minha casa era um testemunho de milagres, um atrás do outro. Pessoas que chegavam, crianças que eu via até mortas sendo ressurretas, ressuscitadas por causa de oração. Não limite o poder de Deus. Não fale para mim que o seu casamento já era. Deus pode restaurar o seu casamento, eu já vi Ele fazer. Não fale para mim que você não vai ser feliz, que acabou sua esperança. Tudo que você tem é 5 pães e 2 peixes, não dá para nada. Aos seus olhos, nas mãos de Jesus, vai acabar com a sua fome, com a fome da sua geração, e quem estiver perto vai viver a bênção de Deus na sua vida. 5 pães e 2 peixes, é muito pouco. Mas eu vejo uma dinâmica de Jesus aqui. E a primeira coisa que você precisa entender, irmão, que tudo que fica na sua mão sempre vai ser pouco. Tudo que está na sua mão é limitado. Sabe qual foi a primeira coisa que eu falei para a Raíssa quando eu fui namorar com ela? Quem sabe? Me dá um beijo. Não foi isso, brincadeira. Mas eu disse para ela assim, falei: Raíssa, você precisa entender uma coisa só em mim: nada do que eu tenho é meu. O carro que eu tinha na época, que era um Ford Ka, Joaninha, falei: o carro não é meu, nada do que eu tenho é meu. Então só vai dar certo se não estiver nas nossas mãos, se estiver na mão de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Então eu te trouxe esse quarta-flor para que você entenda algo. Compartilha com Jesus. Compartilha com Jesus. Coloca nas mãos de Jesus. Deixa Jesus organizar a sua casa. Deixa Jesus organizar o seu coração que está bagunçado. Deixa Jesus organizar o seu espírito. Deixa Ele fazer, porque nas mãos dEle é mais seguro do que na nossa. Quando é Ele que faz, é totalmente diferente. Do nosso jeito, é 5 pães e 2 peixes.
a gente come ainda escondido, porque tem um monte de gente com fome perto. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Que os discípulos estavam com fome. A Bíblia está dizendo que eles não tinham tempo para comer. Então você imagina só, quem está com fome? Levanta a mão, rapidinho, só para eu ver aqui. Sem mentir, todo mundo está com fome. Fala a verdade, vontade de comer. Você não está com fome, Pimenta? Duvido que não. Mente não. Imagina eu pregar aqui até 6 horas da manhã, você vai ficar com fome ainda? Muita fome. Até meio-dia, então piorou, mais fome ainda. Pois é, e a Bíblia fala que os discípulos, fala comigo, os discípulos estavam com fome. Fala bem forte, a multidão estava com fome. E Jesus? Jesus sabia o que ele ia fazer ali, irmão. Quando aquele garotinho preparou a sua matula para ir para o encontro com Jesus, Jesus já sabia o que ia fazer naquela tarde. Então sabe, eu vi a voz de Deus muito forte falar ao meu espírito esse dia. Falou, Eberson, fala para essa igreja hoje que tem muita coisa que não está na minha mão ainda, por isso que está acabando. Tem muita coisa que não está na minha mão ainda, por isso que não está dando certo. Então em nome de Jesus hoje eu quero te dizer isso profeticamente. Coloque nas mãos de Jesus. Compartilha com Jesus. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, ele levanta para o céu, agradece a Deus e o milagre acontece. Você que nunca viveu um milagre, eu estou aqui para te falar. Jesus, ele é um miracle worker, um fazedor de milagres. Jesus é alguém que faz milagres. Acredita. Pastor, não estou vivendo ainda, não consegui viver. O Senhor disse que era o melhor ano da minha vida. Pois é, mas o seu ano está na sua mão ou na mão de Jesus? Porque na sua mão o ano está acabando e você não viveu nada de felicidade ainda. Mas nas mãos de Jesus o que é pouco se torna muito. Nas mãos de Jesus o que é tristeza se torna alegria. Nas mãos de Jesus o que é deserto vira um maná de águas vivas. Nas mãos de Jesus o que era morte vira vida. Nas mãos de Jesus o que era dor vira alívio. Nas mãos de Jesus o que era trauma vira testemunho. Compartilhe com Jesus. Deixe Jesus usar aquilo que você tem. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Diga amém. Sabe, o mais interessante é que a próxima história é Jesus andando sobre as águas. Onde Jesus estava, o milagre acontecia. Ele foi para um lugar isolado e a multidão seguiu Jesus. Mesmo assim, ele continuou pregando, continuou curando os enfermos. Até comida deu para as pessoas. Então não diga para mim que Jesus não se importa com você. Jesus não te esqueceu. O problema é que você precisa sair de trás com a sua matula escondida e ir para perto de Jesus e deixar Ele fazer um milagre através da mão dele. E aí a Bíblia fala que quando Jesus pega os pães, essa dinâmica eu acho muito incrível. Ele manda todo mundo sentar na grama. Coloca para mim o versículo. Todo mundo senta na grama. Essa história é meio parecida com algo que eu já li na Bíblia. Que cor é a grama? Hã? A grama é azul? A grama é verde. Por que ele faz? Por que Jesus fez aquele povo sentar na grama? Todo mundo com fome. Só tinha 5 pães e 2 peixes. É um monte de crente reunido. É uma pizza para todo mundo que está aqui. Não vai dar. Mas Jesus fala assim, olha, senta na grama todo mundo. E aí uma vez eu li em Salmos 23, capítulo 2, aliás, versículo 1, que fala bem assim, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Essa palavra para alguém aqui essa noite. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz assentar em pastos verdejantes. Aonde você tem descansado?
Fale para quem está perto de você e guarda isso no seu espírito. Isso é uma chave espiritual. Anota isso no seu espírito. Fala para essa pessoa: quando você descansa, o milagre acontece. Fala mais uma vez: quando você descansa, o milagre acontece. Pastor, não estou vivendo milagre. Você descansou em Deus? Porque a Bíblia nos mostra que o descanso no Senhor é um lugar de milagre. O descanso do Senhor é um lugar de milagre. O descanso do Senhor é um lugar onde nós experimentamos um milagre após o outro. Então, sabe, para de se preocupar e descansa, porque quando você senta sobre as gramas verdes, o seu pastor traz abundância sobre a sua vida. 2 aleluia. 3 amém. Mas começou a aumentar. 4 amém. Eu acho que eu não estou na igreja certa. Falaram para mim: vai lá, pastor Ebers, pregar no Quarta Flow, que é a igreja mais apaixonada por Jesus que existe. Deus está liberando algo na sua vida, irmão, acredita. Enquanto você descansa, quando você descansa, o milagre acontece. Não é quando você vai à luta. Não é quando você tenta na força do seu braço. Mas é quando você descansa, que o pastor entra em ação. Pode ser pouco, mas nas mãos de Jesus vai alimentar você, vai alimentar sua família, vai alimentar sua casa, vai alimentar os seus irmãos, vai alimentar os seus amigos. Quem estiver perto vai experimentar a colheita e a abundância que virá sobre a sua vida.